Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim, e a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo no estúdio aqui está o pastor Roberto Pedra. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto e os nossos irmãos estão nos assistindo. Nós podemos dizer uma nova fase, porque nos últimos programas nós estamos vendo a cronologia do Novo Testamento, né? Estudando aqui todos os fatos que envolvem ali a pessoa do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ter como título no nosso episódio o nascimento de Jesus, né? Então nós vamos continuar por alguns programas aqui tratando sobre o Novo Testamento. Eu gostaria de iniciar, pastor Roberto, lendo um texto, até para nós termos aqui uma ideia daquilo que nós estamos falando. E é importante que nesses primeiros episódios nós estamos citando muito os evangelhos de Lucas e de Mateus, porque são esses dois evangelhos que vão tratar especificamente dessa primeira fase da vida do Senhor Jesus, né? O nascimento, a genealogia, um pouco da infância, porque é muito pouco que se trata da infância do Senhor. Sim. E depois nós vamos ver que os outros evangelhos vão entrar durante o seu ministério, que é o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. Mas o texto que nós separamos para nós iniciarmos o nosso episódio de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versos 6 e 7, que dizem assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então o texto está tratando do momento em que Maria ela dá à luz ao Senhor Jesus, né? Lembrando, aqueles que ainda não assistiram, se esse é o primeiro episódio, o nascimento de Jesus foi de uma forma, de um milagre, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? Então foi uma operação de Deus ali. A Maria, virgem, ela concebe aqui e ela dá à luz ao Salvador do mundo, né? E o momento aqui onde eles estavam em Belém, e nós vamos ver aqui, durante esse episódio, por que Maria, José e o Senhor Jesus nascem em Belém, né? Sim. E numa manjedoura aqui nós vamos entender o que significa essa manjedoura, o que é essa manjedoura. Pastor Alex, dentro de um contexto histórico, Jesus nasce em um momento em Israel, que Israel estava sob o domínio romano, né? Nós vemos, gostaria até que colocasse o próximo quadro, porque em todo o Velho Testamento nós vemos profetizando acerca de Jesus, acerca do seu nascimento, e uma das profecias que dizia que ele nasceria em Belém. Por que Belém? Belém era o lugar onde Davi nasceu, né? Então, mas eles moravam em Nazaré, né? Então foi quando agora é solicitado, né, ordenado um recenseamento, e eles saem de Nazaré e vão até Belém. É quando se dá nesse momento do texto que você leu. Quer dizer, eles chegam na cidade, a cidade estava cheia, não havia lugar para eles, e é quando então eles não havia lugar nos hotéis, nas estalagens, e onde ele nasce então na manjedoura. Se nós formos ver no contexto histórico, como nós dissemos, Jerusalém estava sobre o domínio romano, né? Como diz o texto aqui, né? O quadro, apresenta o quadro. O César Augusto governava com poder absoluto, desde a Europa até partes da África. O mundo conhecido estava sob o domínio de, né, Roma, né? De Roma, e eles imperavam de todos os aspectos, cultural, tributário, né? Ele fazia de todos os territórios invadidos e dominados tributários deles, né? E nós vemos então aqui agora, quando ele pede o recenseamento, era na verdade também, não era só para saber números, é uma forma de domínio.
Porque quando ele estava ordenando que as pessoas se apresentassem, quantas pessoas haviam na família, era uma forma também de domínio, né, para saber, olha, aqui mais tributos, né? Era uma forma de imposição que estava ali. Nós estamos falando dentro de um contexto histórico, né, porque Israel estava ocupado, né, não havia rei de Israel, era o domínio romano, e sobre esse contexto, José vai até Belém para apresentar, fazer o recenseamento. E é ali que Jesus nasce, né? E nós vemos que Deus não opera por coincidências, né? A profecia dizia que ele nasceria em Belém. Então Deus usou esse momento, talvez ali do governo, a solicitação, mas cumprindo a profecia. É importante isso, porque quando nós vamos olhar a palavra, nós vamos ver vários momentos em que Deus ele está acima sobre o domínio dos governos humanos. Sim. Nós vamos ver isso com Nabucodonosor, com Belsazar, nós vamos ver isso com Ciro, quando Jerusalém é restaurada. Vamos ver agora com César Augusto, porque tudo está sob o domínio do Senhor, sobre Faraó. Então Deus ele domina sobre todas as coisas. Então naquele momento ali haveria um recenseamento, algo político, monetário, cobrança de impostos, mas Deus ele programa na sua perfeição o momento exato em que José teria que estar ali com Maria e ela dá à luz ao filho Jesus, para se cumprir a profecia que está lá em Miqueias, né? Que está até no quadro. Sim. Tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a profecia aponta muito profundamente, porque fala de Belém, a casa do pão, né? Belém significa casa do pão, pequena, porque Jesus não veio sobre os holofotes, ele não nasceu num palácio, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, entre as milhares de Judá, porque Davi era da tribo de Judá e Jesus seria da tribo de Judá, e de ti me sairá o Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então mostrando ali que, apesar de Jesus nascer de uma mulher, ele era eterno. Sim. É eterno. O Senhor Deus, é eterno. né? É filho de Deus. É Deus que se fez carne, né? É algo muito profundo isso, né? Sim. Eu chamo a atenção aqui ainda, pastor Alex, dentro do texto que você leu, que diz assim, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus iria nascer ali, naquele ambiente simples. Assim também é Jesus no coração do homem. O coração que recebe a Jesus, ele é um coração simples. Jesus, muitas vezes, os corações, como estava Belém naquele tempo, né, cheio, os hotéis não haviam lugar, os grandes locais não haviam lugar para Jesus nascer. E muitas vezes hoje no mundo, o homem, os grandes homens, os corações, não dão espaço para que Jesus nasça. Então, Jesus encontra lugar num coração simples, num coração humilde. É esse coração que Jesus quer nascer. Glória a Deus. O homem se tornar como um coração. Não havia lugar mais simples do que aquele, para o Salvador nascer. E hoje não é diferente. Jesus quer encontrar no nosso coração lugar. Há muitas coisas que querem ocupar o nosso coração. Há muitas intenções, muitas coisas do mundo que querem ocupar o nosso coração. Mas Jesus, ele quer encontrar esse lugar para poder nascer e realizar a sua obra. Glória a Jesus. E até corroborando com aquilo que você está falando, eu gostaria que passasse o próximo slide, porque mostra esse lugar, né? Aqui nós fizemos uma pequena foto, né, de como seria uma manjedoura. E o que era uma manjedoura? Era o local onde os animais eles eram recolhidos ali durante a noite para serem guardados e se alimentar. Então o aspecto, mais ou menos, né, seria o que nós estamos vendo aqui na imagem, né? O ano ali, que está ali 5 a.C., e as pessoas podem estar olhando e falando assim, mas vocês estão falando do nascimento de Jesus, mas a data ali é 5 anos antes de Cristo.
E nós explicamos aqui nos episódios anteriores por quê. Porque houve um religioso que fez essa mudança, né, no calendário, mas as contas que ele fez ali, tudo aquilo que ele buscou, hoje se sabe que ele teve esse erro aí de 5 anos, mais ou menos, daquilo que se define. Por que nós temos tanta certeza? Até pelo texto que nós lemos e pela tabela que nós mostramos aqui. Era o reinado de César Augusto. Então essas figuras históricas, além do registro bíblico, nós temos outros registros que corroboram que a data seria aproximadamente essa, né? Mas isso é só um detalhe histórico, o que importa para nós é aquilo que é profético. Sim. E é interessante que, tanto no Evangelho de Mateus como Lucas, é relatado sobre esse local, né? Lucas diz assim no capítulo 2, de 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. É interessante isso, todo o mundo, porque Roma dominava sobre toda aquela faixa de terra, como você disse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, presidente da Síria. É citada aqui outra figura histórica, também corrobora essas datas. Sim. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então é interessante isso porque José era de Belém. Então ele teria que, de onde que ele estivesse, ele teria que sair, não havia tecnologia para fazer nenhum registro remotamente, e estar ali, comprovar e dar o seu nome, da sua esposa, do filho que ele tinha. E subiu também José da Galiléia, ele estava lá na Galiléia, na cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E Mateus, no capítulo 1, no verso 25, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o seu nome Jesus. Está lá no livro de Mateus. Então é importante nós entendermos isso, né? E eu acho que é até bom nós repetirmos isso aqui, porque o intuito do Senhor, nesses episódios, nesse programa, é mostrar aquilo que é profético, né? Sim. E é muito profundo o que você falou, porque não havia lugar na cidade para receber a Jesus, né? Que Jesus nascesse, né? Então, quando nós falamos do nascimento de Jesus, né? Há datas, há comemorações, isso é muito bom, as pessoas, né, param numa certa data do ano, né, no mês de dezembro, no dia 25, comemoram muitas coisas, mas o nascimento de Jesus é muito mais do que isso. Sim. Então, quando nós falamos de nascimento de Jesus, nós estamos falando de uma nova vida, um coração cheio de paz, um coração cheio de alegria, um coração que vai viver agora uma experiência de salvação. E é bom enfatizar isso, não havia lugar na cidade. Como hoje no mundo, às vezes o coração do homem está lotado de muitas coisas. Sim. Há muitas prioridades, né? As prioridades humanas, os sonhos, aquilo que os olhos têm visto, e não há lugar para a pessoa de Jesus. Né? Isso realmente é o que acontece hoje com o homem, né? Se nós formos ver, pastor Alex, na sequência aqui agora, Belém estava ocupada. Belém, na noite do nascimento de Jesus, estava dormindo, né? Toda a Belém estava dormindo, mas o texto ele fala que havia, embora Belém estivesse cheia, não houvesse espaço, mas havia um grupo de pastores que estavam vigilantes, né? Mostra isso que você disse. Jesus ele se revela aquele que está disposto a ouvir, que abre o seu coração. Embora eles estivessem no campo, a Bíblia diz que eles estavam no campo cuidando das ovelhas. É como no próximo quadro, que mostra justamente isto, né? O texto que diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Veja que aqui o Senhor
A glória do Senhor se manifestou onde eles estavam, no campo. Eles estavam vigiando os rebanhos, era comum isto ali, né? Os pastores, durante a noite, por causa dos temores noturnos, né? Eram os ataques. Então, os pastores, durante a vigília, permaneciam atentos ao rebanho, não só olhando, mas muitas vezes tocando instrumentos. As ovelhas, ao ouvir o som dos instrumentos, a voz do pastor, estavam seguras, né? Elas tinham segurança de saber que o pastor estava ali. Então, a posição daqueles pastores de vigilância, a Bíblia diz que o Senhor, naquele lugar, o Senhor se revelou. Glória a Deus. O anjo se manifestou no meio deles, e a expressão do anjo diz assim, olha, o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu acho essa expressão, esse texto muito maravilhoso, porque o anjo manifesta, traz a informação, e agora a Bíblia diz, uma multidão dos exércitos celestiais glorificam ao Senhor. Essa expressão, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali concentra o ato da misericórdia de Deus. Em todas as profecias, o céu aqui estava em festa, porque estava nascendo ali agora o Salvador do mundo, né, da humanidade, a expressão do amor, da misericórdia de Deus, o homem que estava sobre o juízo de morte, sem esperança, entregue a toda uma religiosidade, agora estava tendo a oportunidade da salvação. É muito profundo, porque nós vamos ver que se passam 4.000 anos de história, de profecias apontando para esse momento, e Sim. esse momento ali. Sim. E é interessante porque Lucas ele vai atuar, como nós dissemos, como um historiador. O Evangelho de Lucas, nós vamos ver isso. E é como se ele estivesse ali entrevistando as testemunhas, né? Porque há o relato ali do nascimento, que quem só poderia dar esse relato do nascimento era José e Maria. Sim. Dizer ali como é que foi, onde o menino nasceu na manjedoura, estavam sozinhos ali. E agora os pastores ali, que agora testemunharam aquilo que veio uma resposta do céu, né? E isso também é muito profundo, porque quando nós falamos do nascimento de Jesus no nosso coração, essa confirmação não vem de um outro homem. Não é uma pessoa que vai dizer, olha, Jesus nasceu no seu coração. Mas isso vem da eternidade, né? Sim. É a festa no céu, é os céus que se abrem, e nós vemos isso. Belém estava adormecida, né? Mas havia um grupo que estava acordado, né? E hoje também nós vivemos isso. O mundo está adormecido para o projeto de salvação, para a grande volta do Senhor Jesus, está adormecido para as profecias, para os sinais, né? Para o toque das trombetas. Mas há um povo, né? A igreja, né? Que nós chamamos a igreja fiel, um povo que está vigilante e atento para esse momento. Sim. Da mesma maneira que Jesus nasceu ali com uma cidade adormecida, sem as pessoas saberem, o Salvador está nascendo, ninguém estava sabendo disso, né? Só um pequeno grupo. A volta de Jesus vai se dar desta maneira também. O mundo vai estar desapercebido. Jesus ele vai voltar, vai arrebatar uma igreja, a igreja vai estar na eternidade com o Senhor, e o mundo vai continuar porque ele está adormecido, né? Então é um momento especial. Esse versículo é muito profundo. Glória Sim. a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, né? A boa vontade de Deus, né, em salvar. Sim. Mas, pastor Roberto, dando prosseguimento, há um outro fato interessante, porque Jesus nasce, passam-se 8 dias, e há ali todo um rito, né? Por quê?
José, Maria e o Senhor Jesus eram judeus. Então havia toda uma prerrogativa na lei de Moisés daquilo que se faria com o primogênito que se nascia, né? E é interessante que no próprio Lucas, ele relata, no capítulo 2 ainda, os versos 21 e 24 a 24 está no texto, está no quadro, que diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então o momento aqui mostra que eles estavam em Belém, agora eles vão para Jerusalém para apresentar ali o menino ao templo ali no 8º dia. Interessante aqui, só um fato histórico, o que era a circuncisão, né? A circuncisão para o judeu era como se fosse a identidade. Era uma marca no corpo dizendo, olha, nós somos judeus, né? Nós somos nação separada por Deus, né? Então no judaísmo ali do século I, a circuncisão ao 8º dia não era um costume social, não era um evento, né, como hoje nós vemos, mas era um mandamento divino. Está onde isso? Lá no livro de Gênesis. Porque o Senhor, ele ordena isso a Abraão, né? Que circuncidasse. Quando Abraão faz a aliança ali, tanto ele como os filhos ali, todos os que estavam na sua casa, né? Os homens da sua casa, foram circuncidados ali. Então, o que mostra ali historicamente? Sem a circuncisão, o menino ali não faria parte da aliança, né? Ele não estaria no contexto da história desde Abraão, mas profeticamente mostrando também que o Senhor Jesus estava inserido na história de Israel desde Adão, né? Toda a vida de Israel, todos os atos, cada momento, Jesus ele estava presente. Então era um momento ali. Então, ao ser circuncidado, Jesus é oficialmente inserido no povo de Israel, e aí o garantia como o rei, né? Como o Senhor, assume a identidade judaica plena e entra legalmente na história do povo. Agora é interessante aqui, porque profeticamente o que o texto diz? Que José e Maria eles vão ao templo ao 8º dia, né? Para fazer todo esse rito, e eles levam uma oferta a Deus. Quando nós olhamos lá no livro de Levítico, nós vamos ver que a oferta ali básica era o cordeiro. Então, todo casal, ao nascer o primogênito, ele ia ao templo ao 8º dia e ele levava um cordeiro para ofertar a Deus. Essa era a oferta base, né? Mas a lei havia uma prerrogativa, dizer assim, olha, mas ao pobre, aquele que é necessitado, ele pode levar um par de pombas. Isso era a oferta do pobre, né? Então, mostrando aqui primeiro, Jesus não nasceu num lar rico, mas ele nasceu num lar muito humilde. Mas profeticamente, o que isso mostra para nós? O 8º dia ali, o 8 fala do período da graça, estava se findando ali. E era o momento de se apresentar no templo, né? Não bastava apenas levar o menino Jesus, mas tinha que se levar a oferta. Né? E levar a oferta nos mostrando o quê? Às vezes as pessoas, elas falam de Jesus, elas gostam de Jesus, né? Às vezes as pessoas trazem o nome numa camisa, tem uma Bíblia aberta, mas é mais do que isso. O que era exigido ali para o necessitado é que ele levasse a oferta do pobre, que era o par de pombas, né? E a pomba, profeticamente, nós vamos ver que ela aponta para a pessoa do Espírito Santo. Então, o homem que Jesus nasce no seu coração, ele passa a viver uma experiência com Jesus, nós vamos passar o período da graça. Por que é o período da graça? Porque o período da graça um dia vai se encerrar. Jesus ele vai voltar e vai arrebatar uma igreja. Mas como que nós temos que nos apresentar nesse dia? Com as 2 pombas na mão. Porque o 2 fala da comunhão com o Espírito Santo. Então, o que Deus ele vai ver, olha, houve comunhão. Porque quando nós falamos comunhão com o Espírito Santo, é um homem que é
totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Então, salvação é isso. Sim. É ser dirigido pelo Espírito Santo, é ser levado, conduzido pelo Senhor. Então, nós ficamos imaginando a cena, né? Eles chegando ali com Jesus, dizendo assim, olha, não faltou aqui a comunhão com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque Deus dá oportunidade a todos, né? Não há aquele que possa dizer assim, olha, eu não tenho condição de servir o Senhor. Todos têm condição. Todos têm condição de agradar a Deus e servi-lo, né? A oportunidade é igual a todos. Basta que o homem queira. Exatamente, né? Interessante que, vou fazer uma pergunta, né? Eles levaram o cordeiro ou não levaram o cordeiro? O cordeiro estava com eles. O cordeiro estava com eles, porque Jesus estava ali, né? Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na realidade, eles ofertaram muito mais, né? Porque eles estavam com o cordeiro, que é Jesus, e levaram as 2 pombas, né? Então, isso é muito importante para nós, essa experiência. Então, o nascimento de Jesus envolve tudo isso. É essa experiência profunda para a vida do homem. Pastor Roberto, nós estamos encerrando o nosso episódio. Eu gostaria que o pastor encerrasse com um texto, né? Para que nós possamos aqui fechar, os nossos queridos que estão nos assistindo possam desfrutar da revelação da palavra, né? Sim. Nós podemos encerrar, pastor Alex, esse episódio com o texto de Isaías, que também cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus profetizou no capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Interessante, né? Porque aqui, e se chamará. O nome dele era Jesus, mas ele também seria conhecido por Maravilhoso, porque ele opera maravilhas. Glória a Deus. Jesus, assim como ele seria chamado por esse nome, ele quer também ser chamado por você, como aquele que faz maravilhas na minha vida, que faz maravilha na sua vida. Como o conselheiro, aquele que tem sempre uma palavra, né, para o nosso coração, de direção, que nos instrui no caminho da vida eterna. É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, porque não há nada que possa se opor a ele. A sua palavra, ela excede a toda o mundo, toda força contrária, é o Deus forte. Venceu a morte, né? O único que pôde vencer a morte. O maior inimigo do homem, né? A morte. Então, é Deus forte. Pai da eternidade. Por que o Pai da eternidade? Porque ele gera filhos, herdeiros de uma vida eterna, de uma herança eterna. E Jesus quer ser isso na minha vida, na sua vida, né? Pai da eternidade, Príncipe da paz. Hoje o mundo está em busca de uma paz que não está no mundo, né? Jesus é o Príncipe da paz, porque a paz tem aqueles que o servem, aqueles que o conhecem. Então Jesus, essa profecia, ela se cumpriu no nascimento de Jesus e se cumpre hoje também nos nossos dias, no coração daqueles que o aceitam. Porque Jesus é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus, né? E que o Senhor Jesus, se você está assistindo esse episódio, não conhecia essa história, que hoje ele possa também nascer no seu coração e ser tudo isso que o pastor disse aqui, você viver essa grande experiência, né? Nós estamos chegando ao final, nós queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus e te convidar para continuar assistindo aos nossos episódios, vivendo as experiências, né? E a profundidade e o alimento forte que é a palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Pastor Roberto. A paz do Senhor Pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.